Fala galerinha do canal Amor por Química, eu sou Victor Farias e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um assunto relacionado à química orgânica. Desta vez falaremos sobre a classificação das cadeias carbônicas. Bom, eu quero pedir para vocês que, caso você não seja inscrito no canal, peço que esteja se inscrevendo aí. Quase que 50% do meu público não é inscrito no canal ainda, tá bom? Então eu peço para que vocês deem essa força para mim aí. Assim que rodar essa vinheta, eu volto para estar te explicando tudo sobre a classificação das cadeias carbônicas, tá bom? Bom, então falando da classificação dos carbonos em si, nós temos algumas maneiras de estar classificando as cadeias carbônicas. Nós podemos classificar ela quanto à disposição dos átomos de carbono, lembrando que aqui a gente está utilizando a representação de bastão ou linha. Aqui em cada ponto aqui nós temos um carbono, ou seja, então aqui contando nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Essa representação aqui nós dizemos que ela é uma cadeia aberta ou acíclica, ou A vem de negação, né? Então acíclica não forma ciclo. Então aberta ou acíclica. Ou então nós podemos classificar também como cadeias fechadas ou cíclica, porque vai formar um ciclo aqui. Dentro das cadeias fechadas ou cíclicas, nós ainda vamos ter outras classificações. Nós vamos ter cadeias mistas, que é quando tem uma cadeia fechada aqui, que no caso é o benzeno, ou o anel aromático que nós chamamos, porque no anel aromático nós vamos ter aqui dentro da cadeia 3 ligações duplas, sendo que elas são intercaladas, ou seja, aqui eu tenho uma, aqui eu não tenho, aqui eu tenho uma, aqui eu não tenho, aqui eu tenho uma e aqui eu não tenho. Ela vai ter essa disposição, tá? Aí cadeia mista, porque eu vou ter uma cadeia fechada e continuando aqui o composto nós temos uma cadeia aberta, tá bom? Então por isso que é mistas. Pode ser classificada como alicíclicas também, que é quando ela não mostra que tem o anel aromático. Ela, além de alicíclica, ela pode ser classificada como saturada ou insaturada, que aí tem a ver com as ligações. Se são apenas ligações simples, ela é saturada. Se tem ligação dupla, tripla, ela é classificada como insaturada, tá bom? E aqui nós ainda temos outra classificação, que é a classificação mononuclear. Mono vem de um, né? E nuclear vem de núcleo. Então, quando tem um núcleo apenas, no caso poderia ser esse exemplo aqui do benzeno apenas, ele só tem um núcleo. E polinuclear quando tem dois ou mais, ou seja, aqui ó, tem 1 e 2. Por que está com essa bolinha aqui? Essa bolinha ela representa aqui que é um anel aromático, ou seja, essa representação aqui é a mesma dessa, está representando a mesma coisa, que aqui entre elas eu tenho, entre o ciclo, eu tenho 3 ligações duplas intercaladas, tá bom? Então essa aqui é a classificação das cadeias fechadas, tá bom? Pode ser mista, alicíclica, saturada, mononuclear ou polinuclear, tá bom? Então essa é a classificação das cadeias fechadas. Outra classificação que nós podemos estar fazendo nas cadeias carbônicas é se ela é normal ou ramificada. Cadeia normal é quando nós temos apenas no caso uma cadeia principal, né? Nesse caso aqui nós temos apenas uma cadeia com 5 carbonos, apesar de não estar representado o hidrogênio, ele está aqui incluso nesse composto. Nós não mostramos porque a representação é de bastão ou linear, como chamam, né? Então não é necessário estar mostrando aqui os hidrogênios. Aqui ela é normal e aqui ela é ramificada, porque é praticamente o mesmo composto que esse aqui, ó. Aqui nós temos 5 carbonos na cadeia principal. Aqui nós temos 5 também, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos duas ramificações, que uma é essa aqui e a outra é essa aqui. Então nós temos duas ramificações. No caso, essa aqui nós vamos chamar de ramificada, essa aqui de normal. Cadeia normal, tá bom?
Então, quando nós formos dar nome aos compostos, nós vamos passar a contar do primeiro, do carbono mais próximo à ramificação ou do grupo funcional. No caso aqui nós só temos carbono. Então, quando nós formos dar nomes, que vai ser o vídeo da próxima aula, a nomenclatura dos compostos, nós contamos do primeiro carbono mais próximo à ramificação ou grupo funcional, tá bom? Outra forma de nós estarmos classificando as cadeias carbônicas também é quanto saturada ou insaturada. Cadeia saturada, nós vamos ter apenas ligações simples entre os carbonos, né? Então aqui, ó, ligação simples, 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 simples. Esse aqui é um composto. Aqui nós temos a mesma quantidade de carbonos, ó. Nós temos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, nós temos essas duas ligações aqui, ó. Nós temos essa ligação e temos essa. Se tiver só uma ligação dupla aqui, que é o que está representando, também seria insaturada. Eu coloquei duas aqui só para exemplificar. Aqui também, no caso, se nós fôssemos dar nome ao composto, nós teríamos que começar daqui desse composto, porque ele está mais próximo à ramificação ou à insaturação, ou ainda o grupo funcional. Então nós teremos que começar desse aqui. Esse aqui seria o nosso carbono número 1, tá bom? Então, saturada apenas ligações simples, insaturada quando tem ligações duplas ou triplas, tá bom? Outra forma de classificar ainda é a questão se é homogênea ou heterogênea. Homo quer dizer igual, né? Então, quando eu tenho apenas carbono na cadeia principal, nós classificamos como homogêneo, ó. Carbono, 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 carbono. Aí pode dizer assim, ah, mas aqui eu tenho o oxigênio, eu tenho a hidroxila, né, que é esse grupo funcional aqui. Eu tenho o hidrogênio e o oxigênio aqui. Mas só que ele não está entre a cadeia carbonada, ou seja, ele é apenas uma ramificação. Nesse caso aqui, tanto faz se eu começasse a contar desse carbono ou desse, porque ia dar no mesmo, ó, daqui para cá. No caso de nomenclatura, né? 1, 2, 3. Se fosse contar daqui, 1, 2, 3. Então, tanto faz começar desse carbono ou desse, ia dar a mesma coisa quando eu fosse dar nome ao composto. Nesse caso aqui, parece que é um bichinho que está voando aqui, né? Cadeia heterogênea, quer dizer que possui átomos diferentes, né? Hetero, diferente. Então, aqui eu tenho um carbono, dois carbonos. Aqui eu tenho o oxigênio. Aqui ele não é mais ramificação, ele está entre a cadeia carbonária. Então, 1, 2 carbonos. Aqui eu tenho oxigênio, 3, 4 oxigênio. Mesma coisa se fosse dar nomenclatura, tanto faz começar desse lado ou desse, ia dar a mesma coisa o nome, porque o grupo funcional está no meio aqui, tá bom? Então, cadeia, para ser classificada como homogênea, eu tenho que ter apenas carbonos na cadeia principal do composto. Aqui ele é uma ramificação, então não entra. Eu classifico como homogênea quando tem apenas carbonos na cadeia principal. Eu vou classificar como heterogênea quando eu tenho um heteroátomo diferente entre a cadeia carbonada. Então aqui, ó, 1, 2 carbonos, eu tenho o oxigênio, tenho o terceiro e o quarto carbono. Então não é unânime o carbono aqui, tá bom? E aqui eu fiz um esqueminha para estar classificando as cadeias carbonadas. Aqui cadeia aberta ou acíclica, lembrando que o A vem de negação, então não fecha ciclo. Cadeia aberta eu posso classificar como normal ramificada, que a gente viu, heterogênea ou homogênea também. E eu posso classificar como saturada e insaturada. Estou falando apenas de cadeias abertas aqui. As cadeias fechadas ou cíclicas, eu posso classificá-las como alicíclicas, que eu disse ali, que é quando não mostra no caso o anel aromático, né, e não representa, mas ela pode ser classificada como saturada, ou seja, quando tem apenas ligações simples, ou insaturada quando tiver ligação dupla ou tripla. Posso classificar como homogênea ou heterogênea também. E aqui no caso das aromáticas, que são esses exemplos aqui, eu posso classificar como mononuclear, que no caso seria apenas o benzeno aqui, que é o nosso anel aromático, né?
ou polinuclear, que quando tem dois núcleos, que é o caso do naftaleno aqui que eu coloquei. Além de classificar se é mono ou polinuclear, eu posso classificar ainda, caso seja polinuclear, de dois tipos, quando é condensada ou isolada. No caso aqui, condensada é quando eu tenho átomos de carbono em comum para os dois. No caso aqui, ó, esse átomo aqui e esse, ele é comum nos dois anéis, então por isso eu vou chamar de condensada. Isolada seria assim, no caso aqui, ó, o anel benzênico está ligado a esse carbono, aí aqui, ao invés de completar com esse composto aqui, vamos supor, aqui depois CH2 viesse outro anel benzênico, então seria classificada como isolada, porque não tem carbonos em comum sendo compartilhados pelos dois anéis, tá bom? Bom, então essa foi a nossa aula sobre classificação das cadeias carbônicas, desculpa. Eu peço que, se eu pude tirar suas dúvidas, eu peço que deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e colegas, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Ah, e se ficou alguma dúvida, eu peço para você estar deixando nos comentários aí, tá bom? Eu prometo responder assim que possível. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.